A graça e a paz para todos, amém? Vocês sentaram rápido, né? Se coloque de pé aí, irmão. Faz um favor para mim nessa noite. Dá um grande abraço nessa pessoa que está do seu lado. Cara, diz para ela que especial é ela estar aqui. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Vocês receberam um papel aí quando vocês chegaram nesse lugar nessa noite. E guarda aí esse papel que nós vamos usá-lo. Deus tem algo especial. A Agatha, abaixa só um pouquinho para mim no fundo, por favor, Agatha. Amém? Irmão, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma reclamação para fazer com o pastor Davi. Que o pastor Davi, ele me coloca nos temas complicados, irmão. Eu tô doido para vir aqui, sabe, irmão? Dia da bênção, dia do milagre, sabe? Dia da provisão financeira. Mas o pastor Davi, quando ele lembra de mim, é avivamento, é libertação. Aí eu falo, pastor, para de me colocar nessas bênçãos. Amém, irmãos? Mas, cara, foi algo muito especial. Porque quando o pastor Davi, ele me mandou mensagem, a gente conversando, e calhou perfeitamente Deus estar aqui nessa noite. Aprove a Deus me trazer aqui. E Deus colocou algo muito legal no meu coração. Só que eu queria já, nesse momento, te pedir, por favor, que você prestasse muita atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Por que conosco, pastor? Porque Deus está falando de forma extrema no meu coração através dessa mensagem. Eu queria desde já também dizer que o pastor Davi, irmãos, é um grande guerreiro. E eu queria muito, irmãos, que vocês cada dia mais abraçassem o ministério desse homem. Eu vim no caminho dessa igreja intercedendo pela vida do pastor Davi. E conversando com ele, eu digo, ele é um homem de muita fé. Que como igreja de Cristo, irmãos, nós juntos possamos abençoar de forma cooperativa a vida desse grande pastor. Irmãos, está difícil ter um bom pastor. E isso eu falo de forma genuína. Está complicado ter um bom pastor. Se você tem um pastor que te procura, se você tem um pastor que se importa com a tua vida, se você tem um pastor que de fato te ama, irmãos, valorize e abrace o ministério desse homem. Amém? Avivamento. Quem deseja ser avivado, amém? Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar que nós vamos falar algo muito maravilhoso, irmãos. Avivamento. O que é avivamento? Você já se perguntou hoje? O que é avivamento? Né? Se você me pergunta há uns anos atrás, eu digo que é da cambalhota, pastora Thaís. Porque nós que fomos da Assembleia de Deus, né? Avivamento é mover. E por muito tempo eu aprendi acerca do avivamento de forma errada. E hoje nós vamos ver um pouquinho assim do que é um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. O tema está em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar no telão. Essa igreja está muito linda, hein? Maravilhoso. Abacuque 3, 2. Diz assim, irmãos: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e
estou cheio de temor. Em outras traduções diz, ouvi a tua palavra e temi. Fazer agora, em nossos tempos, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejais irado, tem compaixão de nós. Em outra tradução diz, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós somos teu servo, Pai. Senhor, nós ansiamos viver um relacionamento contigo. Senhor, o nosso coração, ele é voltado para ti, Pai. E nós queremos ser um instrumento, nós queremos ser um canal. Nós queremos não ser só servo, mas nós queremos ser amigos. Nós queremos caminhar ao teu lado, nós queremos descobrir a tua vontade. Nós queremos viver os teus sonhos, os teus projetos que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, que clamamos nessa noite por avivamento. Mas avivamento na tua obra, avivamento ao decorrer dos anos, avivamento no nosso dia a dia, avivamento no nosso interior, Pai. Senhor, e que o Senhor possa nos direcionar nessa noite acerca desse avivamento verdadeiro. E que estejamos atentos, que estejamos, Senhor, com o coração aberto para te ouvir nessa noite. E que o Senhor possa falar de forma profunda em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Avivamento é o ato ou efeito de avivar. No contexto espiritual e religioso, refere-se a um despertar intenso, que revigora a nossa fé, renova o entusiasmo pelas práticas espirituais e promove a transformação pessoal e coletiva. Isso é o início de algo chamado avivamento. Avivamento é uma transformação pessoal e também uma transformação coletiva. Porque quando sou transformado, eu me coloco na condição de ser usado por Deus para proporcionar transformação em outra pessoa. Uma vez eu vi o apóstolo Luiz Hermínio falando algo muito interessante. Todo dia eles davam comida para os mendigos, né? Os moradores de rua. E aí o morador de rua chegou e falou: pastor, toda vez o senhor me dá comida. Mas ó, a grande verdade é que eu vou pegar a comida e eu vou voltar lá pro mesmo lugar. O senhor está perdendo tempo. O senhor tem maior trabalho de fazer essa comida. Eu venho aqui, como, depois eu volto para o que eu gosto e me diz por que o senhor faz isso. E esse pastor falou: olha, se o fato de todos os dias eu te der comida não te transforma, esse fato me transforma em uma pessoa melhor. Porque eu confesso que se fosse por mim eu não te dava mais comida. Mas você pode comer, porque você precisa comer, você precisa se alimentar. Mas todo dia que você pega a comida aqui, eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E o evangelho, pastor Davi, não se trata do irmão.
Nós erramos quando achamos que o evangelho se trata do irmão. O evangelho se trata de mim. O evangelho se trata de você. Não se trata, porque o Igor não veio no culto hoje. A palavra era toda para ele. Não, irmão. A palavra é para mim. A transformação é para mim. Ou será que não há nada que precisamos mudar? Ou será que não há nada que precisamos mexer, pastor Davi? Uma coisa, minha esposa tinha um obreiro da igreja, que tudo que ele ia falar para mim, ele falava assim, não, mas nós somos maduros. A gente pode tratar esse assunto. Minha esposa ri. E toda vez que a gente ia tratar um assunto, não, mas a gente aqui só tem, somos maduros. E um dia minha esposa falou para mim, amor, eu estou preocupada. Falei, por quê? Ela falou, acho que a gente está maduro demais, que a gente está começando a apodrecer. Aquela caladinha ali, irmão. Ela, não, porque tudo que a gente fala, a gente é maduro, mas será que a gente é maduro mesmo? E aí nós começamos e quando nós fomos perceber, aquele irmão que dizia, não, nós somos maduros, não era maduro. E agora, pastor? Porque nós achamos que o evangelho se trata das? Não. Não, porque se o ministério de louvor não chegar aqui e não fazer o céu descer, o culto não foi bom. Ué. Mas se trata do ministério de louvor ou de nós? Ou daquilo que eu estou sentindo antes mesmo de eu chegar nesse lugar? A palavra diz, irmão, a tua palavra é como fogo em meus ossos, que queima o meu coração. Queima o coração ou não queima o coração? Eu não posso terceirizar a culpa de eu estar vivendo uma vida talvez fria, colocando a culpa no meu irmão. Não, porque o pastor Davi já não ora como... Aí nós começamos a encontrar culpado, irmão. Esse pastor Breno aí veio lá de Saquarema, achei que ele ia entregar, não entregou nada. Maior é Deus para te entregar do que eu, irmão. Você quer viver o avivamento? Irmão, hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui diferente. Por quê? Porque o avivamento é uma transformação pessoal e coletiva. Irmão, transformou um, transformou dois, transformou três. Quem chegar perto vai ser transformado. Diga amém. Aquele ditado de vó Cristina, me mostra-me com quem tu andas. Irmão, tá avivado, tá cheio de Deus, pode chamar para andar contigo. Está cheio do poder de Deus? Chama para andar do teu lado. Leva para o monte, leva para a oração, leva para a leitura, leva para o que for. Mas primeiro, eu preciso entender que é uma transformação pessoal. Primeiro ponto. O avivamento vem através de pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, se enchem de temor. E decidem viver uma transformação verdadeira, abandonando as velhas práticas carnais e permitindo-se serem guiados pelo Espírito Santo. E como avivar, pastor, a obra no meio dos anos? Esse é o maior desafio. Você quer ver, irmão? Quem aqui já comprou um carro novo, irmão? Alguém já comprou um carro novo aí? Novo assim, pode ser seminovo, mas é novo. Para você é novo. Para você é novo. Chegou na sua casa agora é novo, amém, irmão? Uma bicicleta nova, alguém já comprou? Ó, melhorou, hein? Você compra um carro novo. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Toda semana, Lava Jato. Irmão, o rapaz do Lava Jato não me aguentava mais. Lavava o carro. Se fizesse
Um arranhão, pastor Davi. Eu corria para mandar pintar ou para polir. Que cuidado, irmão. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já tirei da garagem. A garagem estava caro, já falei, vou tirar da garagem, vou economizar. Tirei da garagem. Já estava dormindo na rua, pegando sol, pegando chuva. Um belo dia eu olhei, o menino tá com uma pedra no... Falei, meu Deus. Fui lá para ver, não, sua mãe vai pagar. Quando eu cheguei lá, a mãe do menino viciado em droga. Eu falei, morri com a roupa. Acabou, não vai pagar nada. Mas por que eu estou falando isso? Passou um tempo, irmão, já estava arranhado. Passou um tempo, eu já não tinha mais aquele zelo. Passou um tempo, eu já não tinha mais aquele cuidado. Por quê? Porque na época do zelo, eu tenho o quê? Responsabilidade. Eu lembro que quando eu fazia culto na escola, para a galera que é mais nova, eu lembro que eu fazia culto toda quarta-feira na escola, irmão. E eu lembro que eu tinha o compromisso de segunda a sexta-feira. Eu jejuava a parte da manhã. Somente pelo projeto do culto da escola. Segunda a sexta-feira eu jejuava na parte da manhã. Somente para o projeto do culto. Por quê? Avivamento. Mas com o passar dos anos, nós começamos a entrar em uma dificuldade de ter o mesmo zelo. Como diz a minha esposa, começamos a amadurecer demais. Né? Começamos não, porque eu já sei. O já sei que é o perigo. O pastor dá o conselho já não é mais aquele conselho de antigamente. Pastor Davi está falando isso, mas eu já sei. O pastor acha que eu, já estou na igreja há tanto tempo. Aí nós começamos a barganhar com o tempo. Tenho estrutura, sou maduro. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite: quantos irmãos maduros, quantos irmãos que tinham estrutura, hoje não estão dentro do evangelho mais? Avivamento não começa no altar, começa na mente e no coração. Se você estiver esperando o avivamento, não, porque a pastora Sueli vai subir e, cara, vai descer uma nuvem nessa igreja e, irmão, nós vamos ficar aqui 7 dias. Vai ser igual o avivamento do país de Gales. Irmãos, me perdoa, pode acontecer, mas você pode se frustrar, porque o avivamento não está sobre as pessoas, está sobre a transformação pessoal sua. Muitos querem fogo, mas não querem transformação. Querem sentir arrepios, mas não querem morrer para a velha natureza. E o verdadeiro avivamento nunca foi apenas emoção, sempre foi transformação. O texto de Abacuque 3:2 mostra um profeta clamando: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas perceba, Abacuque não pede apenas manifestação, ele pede que Deus reviva a sua obra. E qual é a obra principal de Deus? Transformar homens e mulheres em uma nova criatura. A maior obra principal de Deus é fazer transformação pessoal. A Bíblia diz assim: ele ergue o pobre do pó, do monturo, no meio do nada, ele levanta o necessitado e ele coloca para sentar na mesa dos príncipes. Isso se chama transformação. Pega os que não são
para confundir as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, para confundir as sábias. Aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém coloca fé, aquele que ninguém põe esperança, Deus levanta esse para viver um tempo de avivamento. Irmão, se você parar para ver a história de Davi, irmão, Davi está esquecido no campo. Irmãos, o profeta queria ungir um rei e mandou passar todos os filhos. E até o profeta deixou se levar, falou: certamente esse aqui é o ungido do Senhor. E Deus falou: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você vê aquilo que lhe mostra os olhos, mas eu vejo aquilo que está no coração. Não é esse o meu ungido. Aí o profeta pergunta: mas tem mais algum filho? Aí alguém lembra: ah, sim, tem um mais moço que está lá no campo. Manda ele vir, porque nós só vamos sentar na mesa quando ele chegar. Deixa eu te falar, irmãos, tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa preparada para a tua vida. Tem um banquete preparado para a tua vida, meu irmão. Você não está entendendo. Tem uma mesa e nessa mesa tem um lugar preparado para você. Só está faltando uma coisa: transformação pessoal. Porque não pode acessar aquilo que Deus tem para a tua vida de qualquer forma. Quanto maior for o que Deus tem para a tua vida, maior precisa ser a transformação pessoal. Eu quero ser enviado, quero ser levado, quero pregar no mundo todo, mas não quero ser transformado. Ainda não consigo perdoar um parente, pastor Davi, mas quero receber o avivamento. Ainda consigo passar na rua e fingir que não vi alguém, por puro prazer, por puro ego, mas quero sentar na mesa. Eu quero meu lugar, porque eu sou filho. E aí nós começamos a barganhar com a palavra: não, mas eu sou filho. Não, mas Deus tem um lugar para mim. E tem. Mas para esse lugar precisa de transformação. O avivamento verdadeiro não é quando a igreja fica barulhenta. Por favor, não se compare com nenhuma igreja. Vivam o que Deus está preparando para vocês. Ah, porque pastor, eu fui lá e lá tem. Esquece lá. Não, cheguei lá e parece que a estrutura... Irmão, esquece isso. Deus tem uma mesa preparada. Deus tem um lugar preparado. O avivamento é quando o coração fica quebrantado. Não é quando há apenas movimento no culto. É quando há mudança de caráter fora dele. Se o fato de você vir nesse lugar não faz você sair desse lugar preocupado em viver uma mudança, tem algo errado. Você não pode se permitir vir nesse lugar, cultuar a Deus nesse lugar e sair desse lugar como se nada tivesse acontecido. Você precisa ir para casa, irmão, sabe, ruminando assim: cara, eu sei que Deus me ama, eu acredito no meu chamado, eu acredito no meu propósito, cara, mas ainda me falta uma coisa. Eu preciso descobrir o que está faltando. Eu preciso entender o que eu tenho que tirar alguma coisa da minha vida.
Irmão, não é possível que não tenha nada para ser arrancado. O avivamento começa na renovação do entendimento. Antes de Deus mudar ambiente, Ele muda a mentalidade. Deus quer transformar a sua mentalidade e tirar uma mentalidade talvez aprisionada e trazer uma mentalidade de libertação, de cura, de milagre, de instrumento, de canal. Paulo fala na epístola aos Romanos 12 que precisamos da renovação do entendimento para experimentar a vontade de Deus. O problema é que queremos viver algo novo, carregando uma mentalidade velha. Irmãos, tem mais ou menos quanto tempo, amor, que eu preguei aqui? 2 anos, 1 ano e pouco. 1 ano. E eu falo para você, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. O pastor Davi me visitou num momento muito conturbado da minha vida. E naquele momento, pastor Davi, eu era um. Hoje eu não sou mais o mesmo. Porque eu estou me permitindo a viver uma transformação pessoal. E uma coisa muito interessante, irmãos, eu não reproduzo, sabe, sentimentos de uma pessoa machucada. Eu não passo para frente aquilo que fizeram de ruim comigo, porque eu me considero uma pessoa curada. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque através de uma mudança de mentalidade, nós conseguimos colocar fim em ciclos que talvez se estendem por muitos anos na nossa vida. Hoje eu consigo ver pessoas que me tacaram pedra mesmo, assim. E, cara, abraçar, dar amor, dar carinho. Porque eu não me permito ser o mesmo. E por que eu estou falando isso para você, irmãos? Como viver um avivamento com uma mente cheia de orgulho? Como viver o sobrenatural cultivando um ressentimento? Como pedir fogo do céu sem liberar um perdão na terra? Reproduzindo. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa. Fizeram comigo. E nós entendemos que talvez você não tenha tido culpa, irmão. Nós entendemos que talvez nessa história você seja até realmente uma vítima. Mas através de uma mudança de mentalidade, nós precisamos parar de reproduzir. Porque esse sentimento ruim vai nos matar. Talvez o teu coração não queima mais, talvez o teu coração não arde mais, porque você não consegue se livrar disso. Está carregando isso por anos. Irmão, é só ir lá e pedir perdão. É só ir lá, irmão. É só vencer o orgulho e dizer, olha, me desculpa. Me perdoa. Não foi a minha intenção. Ah, pastor, mas se eu for, vai... Irmão, esquece isso. É para a sua transformação pessoal. Anos sem se falar. Anos carregando um fardo, um peso. Irmão, foi o que Deus me deu. O avivamento que não transforma caráter é apenas uma emoção passageira.
Não existe avivamento sem morte da carne, irmão. Não tem. Enquanto eu não matar o meu desejo, enquanto eu não matar a minha vontade, enquanto eu não matar o meu achismo, porque às vezes nem é, mas eu estou achando que é. Enquanto eu não tomar essa decisão, não tem avivamento. A carne sempre será inimiga do mover de Deus. A carne não quer o mover, a carne não quer oração, a carne não quer jejum, a carne não quer evangelismo, a carne não quer busca incessante. A carne alimenta a arrogância, a vaidade, a divisão, competição, falta de perdão, presunção. Como posso dizer que quero avivamento se não consigo amar o meu irmão? Ah, pastor, mas esse aí você não conhece, esse aí é difícil, né? Tem aqueles que falam, pastor, o senhor está falando isso porque não é da sua igreja. Se fosse da sua igreja, você ia, irmão. Jesus sentou na mesa com Judas. Sentou na mesa com Judas e foi traído com um beijo no rosto. Senhor, quem é? Não, aquele que eu beijar é ele. Prenda. Mas nós não queremos se parecer com ele? Nós não queremos nos aperfeiçoar nele? Então vamos nos permitir passar aquilo que ele passou. E aqui é onde, como pregador, me bate, pastor. Uma pessoa pode até falar em línguas e continuar orgulhosa. Pode até pregar, mas continuar amargo. Pode até cantar, mas continuar soberbo. Porque o Evangelho se trata de uma transformação pessoal. Mas quando o Espírito Santo realmente aviva alguém, ele mexe no interior. O avivamento começa de dentro para fora. E Deus quer mexer no interior nessa noite. Deus quer trazer uma transformação pessoal. E eu coloquei algo aqui que, irmão, mexeu muito comigo. Eu não sei de onde saiu isso, pastor. Mas eu coloquei aqui. O avivamento começa quando eu começo a enxergar a trave nos meus olhos e não o cisco no olho do meu irmão. Se eu enxergar a trave nos meus olhos, o avivamento começa. Mas qual é o problema, pastor? É que eu sempre estou preocupado com o cisco no olho do meu irmão. Se eu vou orar pelo meu, porque o meu irmão está preciso. Se a palavra é forte, é para o meu, porque o meu irmão está preciso. E todos os dias entramos na rotina de entrar e sair por aquelas portas, sem nos permitir viver uma transformação pessoal. E eu falava com Deus, Senhor, eu quero que as pessoas que me conheceram depois de crente, as pessoas que acham que eu fui transformado, eu quero que quando elas me encontrarem, elas fiquem confusas. Porque elas vão falar assim, mas eu achei que ele já tinha sido transformado, mas eu encontrei ele agora e ele está mais diferente do que ele era. 5, 10, 15, 20 anos e ainda é o mesmo comportamento?
nós não vamos mudar, nós vamos insistir até quando? O maior sinal de avivamento é a transformação. O verdadeiro avivamento reconcilia famílias, cura relacionamentos, quebra orgulho, gera arrependimento, produz humildade e restaura a comunhão. Abacuque entendeu o peso do avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Antes do avivamento, precisa vir o temor. Hoje, nós queremos poder sem temor. Manifestação, queremos movimento, mas queremos sem santidade. Queremos viver a promessa, mas sem renúncia. E é onde fica a maior chave. O temor prepara o ambiente para o fogo. Você quer ver o fogo cair, irmãos? Começa a viver essa transformação pessoal e pede a Deus para encher o teu coração de temor. E eu coloquei aqui, Deus ele não começa avivando cidades. Deus começa avivando pessoas. Eu lembro que em 2019 nós lançamos uma oração de meia-noite na igreja. 2019 não, 2018 nós lançamos uma oração de meia-noite na igreja. Nós éramos jovens e nós íamos para a oração e, cara, naquela oração começou a produzir uma transformação pessoal. Nós começamos a mudar, pastor. A nossa mentalidade começou a mudar, os nossos comportamentos começaram a mudar, e aí, de repente, através dessa mudança, iniciou-se um movimento de avivamento. E nós orando na igreja, meia-noite, e ia uma, ia duas, ia três, e nós, irmãos, e era batalha, era guerra, sabe, era bênção. E nós começamos a alcançar outras igrejas, outros ministérios. E um belo dia eu me assustei, porque tinha uma igreja inteira na porta da igreja para entrar para a oração de meia-noite, que eles não congregavam conosco. E, cara, parecia que era um culto, que a igreja ficou tomada de pessoa, e oração, e Deus se manifestando. E quando nós olhamos, tinha uma, duas, três, quatro igrejas orando conosco meia-noite. E nós ficamos naquele movimento de oração mais de um ano, pastor. E a lembrança que eu tenho para quem é jovem, irmãos, nós comprávamos um baldinho de aquelas massas de pão de queijo. Irmãos, e nós era fornadas e fornadas de pão de queijo. Irmãos, 1h30 da manhã, 2h da manhã, café, pão de queijo e avivamento. Mas começou, sabe como, irmãos? 3 pessoas que decidiram orar meia-noite. E aí é onde entra: ah, pastor, mas lá na minha igreja eu não tenho oportunidade. Ah, mas lá na minha igreja eu queria ter mais oportunidade, eu queria ser mais usado. Está aí uma grande oportunidade para Deus te usar. Meia-noite, joelho dobrado, transformação pessoal, busca incessante, clamor pelas famílias, clamor pelas vidas, clamor pelo ministério, e oração, transformação. O avivamento começa quando o orgulho morre. Quando o perdão vence a mágoa,
Quando a humildade substitui a arrogância. Quando a cruz ocupa o lugar do ego. Senhor, não nos dê apenas cultos fortes. Nos dê corações transformados. Essa precisa ser a nossa oração. Coração transformado. E você ganhou um papel. E eu tenho certeza que tem algo na minha vida e na sua vida que possa estar impedindo a gente de viver essa transformação pessoal e viver esse avivamento. E o que eu queria fazer um ato profético? Queria que você escrevesse no papel. Agora, nesse momento. A caneta vai passar. Você vai escrever aí no seu lugar tudo que você precisa retirar da tua vida para você viver uma transformação pessoal e para Deus te alcançar com um grande avivamento. Você pode escrever. Você pode deixar Deus te usar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma renúncia, enquanto você escreve. E eu vou fazer essa renúncia por mim e por você. Senhor, nessa noite, renunciamos o orgulho. Renunciamos a arrogância. Renunciamos a vaidade espiritual. Renunciamos à falta de perdão. Renunciamos toda mágoa, ressentimento e divisão. Senhor, quebra em nós toda mentalidade carnal. Arranca de nós tudo aquilo que entristece o teu espírito. Não queremos apenas parecer espirituais. Queremos ser transformados pela tua presença. Perdoa-nos pelas vezes em que pedimos fogo, mas alimentamos pecados escondidos. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos poder, mas negligenciamos a santidade. Nesta noite decidimos morrer para a nossa vontade, para viver a tua vontade. Decidimos abandonar padrões antigos. Decidimos abandonar a velha natureza. Decidimos viver uma nova vida diante do teu altar. Senhor, aviva a tua obra em nós. Aviva nossos corações. Aviva a nossa casa. Aviva a nossa família. Aviva nossa igreja. Que o teu fogo não produza apenas emoção, mas transformação. Que o teu Espírito gere em nós humildade, amor, temor e santidade. Nós declaramos, queremos viver o verdadeiro avivamento. Um avivamento que cura, que restaura, que reconcilia, que transforma e que glorifica o nome de Jesus. A partir desta noite, não viveremos mais presos à carnalidade, mas viveremos guiados pelo Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor. Amém? Enquanto você escreve, pode passar uma caneta para mim aqui, irmão, que eu tenho. Se você acha que não tem, eu tenho. Tem aí, pastor Davi? Aqui tem. Tem coisa para tirar aqui. Tem coisa para tirar. Amém. Se você já escreveu, aqui tá bom. Ah, tá. Benção. Vou usar essa daqui. Obrigado, tá? Se você já escreveu, feche os seus olhos. Segura o teu nas mãos aí.
E eu queria que você já iniciasse a sua oração. Aleluias. Pessoal, pode preparar um louvor para mim aí? Um louvor do Ministério Zoe. Eu quero voltar a queimar. Pode colocar que nós vamos orar, nós vamos fazer esse ato profético. Vocês creem, irmão, em ato profético? Eu acredito muito em ato profético. Eu acredito muito que você vai acordar essa sexta-feira diferente. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder que causa transformação. Você vai acordar sexta-feira avivado. Nós vamos arrancar isso que está te impedindo. Amém? Se coloca de pé. Eu te garanto que você nunca... Aleluia. Oh, Jesus, Ele está aqui, irmão. Ei, Jesus. Ei, maná, show, que dereva sup, amanda, ralaplash. Oh, Senhor, estás aqui, Jesus. Quero que tu segure nas tuas mãos com fé, irmão. E eu vou começar a orar. E você vai colocar aqui no altar. Você vai orar comigo. Nós vamos orar juntos. E você vai colocar aqui no altar o que está te impedindo de viver um avivamento, de viver uma transformação pessoal. Amém? Senhor, nós fazemos esse ato profético nessa noite. Senhor, eu não sei o que está escrito no papel do meu irmão, Pai. Senhor, mas Tu conhece o que está escrito em cada papel nessa noite. Quanto tempo, Senhor, o meu irmão tem lutado, meu Deus, para se ver livre disso, meu Pai. Algo que tem afligido, algo que tem entristecido, algo que tem machucado, Senhor, algo que tem trago tristeza ao coração, Jesus. Senhor, mas nessa noite é a noite de liberdade nesse lugar. Nessa noite é noite de cura nesse lugar. Nessa noite é noite de transformação pessoal nesse lugar. É noite de mudança. É noite de transformação no interior. É noite de milagre. É noite que nós vamos voltar para casa diferente. Senhor, nós quebramos todo padrão, nós quebramos todo ciclo, tudo aquilo, meu Deus, que tem se reproduzido, toda ferida na alma, toda angústia, toda mágoa, toda tristeza oculta, toda síndrome de inferioridade, tudo aquilo que tem ferido, que tem machucado, toda falta de perdão, todo ressentimento oculto, tudo aquilo que foi produzido na infância, tudo aquilo que foi produzido há anos, aqui
aquilo que causou dor, aquilo que causou ferida, nós paralisamos nessa noite, nós anulamos, nós quebramos esse ciclo, nós libertamos. Não há mais aprisionamento sobre a tua vida, não há condenação sobre a tua vida, porque tem uma mesa preparada para você, meu irmão, tem milagre preparado para você, minha irmã, tem salvação da família, tem salvação da casa, tem cura, tem provisão financeira, tem milagre e tem transformação pessoal. Senhor, nós quebramos, Pai, quebramos, meu Deus, tudo aquilo que aprisionava esse meu irmão, tudo aquilo que aprisionava essa minha irmã, e você, meu irmão, minha irmã, comece agora a se livrar disso, comece a depositar no altar do Senhor. Você pode colocar aqui no altar, meu irmão, você pode colocar aqui no altar, minha irmã, aquilo que te machucava, aquilo que te feria, aquilo que te impedia de viver o sobrenatural, aquilo que te impedia de viver a maravilha, de viver o avivamento, de ser canal, de ser usado, de ser transformado por Deus. E nós vivemos nessa noite uma transformação pessoal. E eu profetizo que a sua vida não será mais a mesma, meu irmão. Eu profetizo que a tua vida não será mais a mesma. Eu te convido, meu irmão, a adorar a Deus comigo com esse louvor. Pode liberar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu te convido, meu irmão, a viver essa experiência, essa transformação. Eu te convido a viver essa cura de dentro para fora, meu irmão. Aleluia! Que seja um momento de avivamento para todos nós, mas um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, um avivamento, sabe, irmãos, que vai abalar esse lugar, um avivamento que vai abalar esse bairro, um avivamento que vai abalar o teu trabalho, um avivamento que vai abalar a tua escola, um avivamento que vai abalar essa rua, essa igreja, um avivamento que vai abalar o Rio de Janeiro. Você pode declarar, declare que você é livre, declare que você é livre. Aleluia! Declare ele, declare ele, declare ele. Tem uma coisa e que não anda segundo a carne, mas segundo o teu Espírito, Pai. Senhor, nós libertamos todas essas pessoas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós decretamos a tua vida livre, em nome de Jesus. Pode deixar o louvor. Pastor Davi.
Seja exaltado, Espírito Santo de Deus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sente um minutinho, irmãos. Pode encerrar aí para mim. Jesus está aqui.